Existe um poder secreto que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente sua relação com o mundo. Não é o poder de controlar os outros, nem de impor sua voz acima das demais. É algo muito mais sutil e revolucionário. O poder de não reagir. Em um mundo saturado de opiniões, exigências e estímulos constantes, ignorar se tornou um ato revolucionário, mas não qualquer ignorância. Aquela tecida com sabedoria, desde a consciência, desde a compaixão, desde a clareza. A maioria das pessoas acredita que o poder está no controle, na resposta imediata, na defesa. Creem que sua identidade se afirma em cada argumento vencido, em cada palavra que se impõe sobre outra. Mas os antigos mestres do Oriente, especialmente dentro da tradição budista, ensinaram algo muito diferente. Ensinaram que aquele que não reage é mais livre que aquele que sempre responde. Que quem escolhe não se envolver com o que não merece sua energia começa a governar seu mundo interior como um imperador sereno. Imagine que você caminha por uma trilha de montanha. A cada passo, alguém lhe atira pedras esperando que você pare, se vire e devolva o golpe. Mas você continua silencioso, firme, e cada pedra cai sem te tocar. À distância, o ruído se dissipa. A montanha não se comove com o vento. Assim é a arte de ignorar com sabedoria, uma maestria interior que se revela através da não reação consciente. Quando Siddhartha Gautama, o príncipe que renunciou ao seu reino, se sentou sob a árvore da iluminação, não estava buscando o ruído do mundo, mas seu núcleo silencioso. O Buda, como depois seria chamado, não ensinou seus discípulos como responder com agressividade ao mundo exterior, nem como ganhar discussões, nem como defender uma imagem social. Ensinou a ver com claridade, e ao ver com claridade, deixamos de nos envolver com o que não tem substância. Nos ensinamentos budistas, um dos pilares mais profundos é o desapego. Mas atenção, desapegar-se não é deixar de sentir, é deixar de se enredar. É olhar uma emoção, um julgamento ou uma crítica como se observa uma nuvem cruzando o céu. Reconhece-se, aceita-se e deixa-se passar. Esta é a chave para entender o poder de ignorar os outros desde uma perspectiva espiritual. Não se trata de desprezo, mas de maestria interior. A palavra que os budistas utilizam é upekkha, traduzida como equanimidade. É a joia final das 4 moradas sublimes, junto com a compaixão, o amor benevolente e a alegria empática. Equanimidade é permanecer centrado mesmo quando o mundo externo se abala. É ignorar não desde a indiferença ou o orgulho, mas desde uma compaixão que não permite que sua energia se desperdice em estímulos que não constroem seu caminho. Quando Buda era confrontado por provocadores, não respondia com ira, mas com perguntas. Quando o insultavam, não devolvia a afronta, mas sorria. Quando um homem lhe lançou palavras duras esperando uma reação, ele simplesmente disse: "Se alguém te oferece um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente?" Assim o insulto voltou ao agressor, não por violência, mas por vacuidade. Esta atitude foi considerada revolucionária, até subversiva em seu tempo, porque enquanto os líderes discutiam sobre hierarquias, Buda ensinava que a verdadeira liberdade nasce quando deixamos de depender do julgamento alheio para estabelecer nossa identidade. No coração dos ensinamentos budistas há uma imagem profunda. A mente como um lago sereno. Quando o lago está em calma, reflete com precisão a lua, as estrelas, o firmamento. Mas se o agitamos, se jogamos pedras, o que vemos é distorção. Esta metáfora revela um princípio essencial. Quando reagimos, deixamos de ver com claridade. Quando observamos, começamos a compreender. Ignorar desde a sabedoria não significa fechar os olhos ou fugir da vida. É, antes,
o ato de conservar a pureza do lago interior. Em um mundo saturado de estímulos, opiniões e emoções reativas, ignorar não é fraqueza, é resistência espiritual. Não é passividade, mas uma escolha deliberada de não alimentar o que não constrói. O budismo nos ensina que tudo o que captamos através dos sentidos, as palavras dos outros, suas opiniões, seus julgamentos, são impermanentes, são como ecos numa caverna vazia. Buda chamou isso de anicca, a impermanência de todos os fenômenos. Assim, se um insulto não tem base na permanência, por que haveríamos de carregá-lo como um fardo por anos? Por que permitir que o ruído externo determine nosso estado interno? Aqui entra um princípio crucial: a lei de causa e efeito. No pensamento budista, tudo que experimentamos surge de uma causa e gera um efeito. Se diante de uma crítica respondemos com raiva, estamos semeando novas causas de sofrimento. Se, ao contrário, observamos a emoção surgir sem agir a partir dela, estamos cortando o ciclo, estamos liberando o karma, e isso em si mesmo é uma revolução silenciosa. O Zen, ramo japonês do budismo, aprofunda esse ensinamento com uma prática aparentemente simples: Zazen, a meditação sentada. Não se trata de escapar do mundo, mas de observar os pensamentos como nuvens no céu. Não nos apegamos às nuvens nem tentamos dissipá-las à força. Simplesmente respiramos e observamos. Com o tempo, esta prática se translada para a vida cotidiana. Quando alguém te ofende, você não reage imediatamente. Respira, observa e escolhe-se o agir desde a presença, não desde a impulsividade. Um exemplo revelador é o do monge que, após receber um tapa, não respondeu. Seu discípulo, indignado, perguntou por que não defendia sua dignidade. O mestre respondeu: que valor há em defender um eu que não tem existência real? Nesta frase ressoa uma das verdades centrais do budismo. O ego é uma ilusão construída pelo apego às percepções. Ignorar o que alimenta esse ego é aproximar-se da verdadeira liberdade. Claro, isso não significa permitir abusos ou violências. O budismo distingue claramente entre a não-reação e a passividade. Ignorar com sabedoria inclui estabelecer limites saudáveis desde a compaixão, sem ódio nem vingança. É a arte de agir sem ser possuído pela emoção, de responder sem ficar preso. A mente treinada para não reagir não se endurece, torna-se mais leve, como uma flor de lótus que, embora cresça na lama, mantém-se intacta. Dominar esta habilidade não se consegue em um dia. Requer vigilância interior, humildade e prática constante. Mas a cada vez que escolhe o silêncio sobre a resposta automática, o desapego sobre a validação externa, está fortalecendo uma qualidade rara e preciosa: a maestria sobre seu próprio campo energético. Nos textos sagrados do budismo Mahayana, se diz que o Bodhisattva, o ser desperto que escolhe permanecer no mundo para aliviar o sofrimento dos outros, não age desde o ruído, mas desde o silêncio. Este silêncio não é ausência de palavras, mas uma presença tão íntegra que nenhuma ofensa pode penetrá-la. Neste ponto, ignorar se torna uma prática tão refinada quanto a mais delicada arte espiritual. Em uma sociedade dominada pela necessidade de resposta, pelo impulso constante de opinar, demonstrar, defender e convencer, o ato de ignorar se converte num gesto revolucionário. Mas há que fazer uma distinção fundamental. Ignorar não é desprezo, é discernimento. Não se trata de fechar o coração, mas de abri-lo tanto que já não se veja afetado pelo pequeno. Buda ensinava que o sofrimento surge do apego ao reconhecimento, à identidade, ao julgamento externo. Quando alguém te ignora, te critica ou te trai, o que dói não é o ato em si, mas a história que crias a partir dele. Não sou suficiente, me rejeitam, devo me defender.
Essas narrativas são os grilhões do ego, e a forma mais profunda de ignorar é soltar essas histórias. Ignorar não o outro, mas a interpretação que cria. Muitos mestres budistas assinalaram que a verdadeira fortaleza espiritual não se mede pela quantidade de conhecimentos ou mantras que recitas, mas por sua capacidade de manter a equanimidade quando o mundo desmorona ao seu redor. Esta é a prática da Upekkha, uma das 4 moradas sublimes, que se traduz como imperturbabilidade. Não significa indiferença emocional, mas uma serenidade que não depende das flutuações externas. A arte de ignorar também nos confronta com uma pergunta incômoda. Quanta energia perdemos reagindo ao que não merece nossa atenção? Cada emoção não canalizada, cada pensamento repetitivo, cada resposta impulsiva é um vazamento de sua energia vital. O budismo ensina que conservar essa energia é essencial para avançar no caminho da iluminação. Ignorar é, então, uma forma de proteger seu templo interior. Um antigo provérbio zen diz: quando o sábio aponta a lua, o tolo olha o dedo. Em outras palavras, quanto mais focados estamos no superficial, a crítica, o julgamento, a opinião fugaz, mais nos afastamos da verdade profunda. Aprender a ignorar é aprender a ver a lua no meio do ruído dos dedos que apontam, distraem e reclamam. É importante compreender que ignorar desde a consciência não é desconexão, mas alinhamento. Trata-se de agir desde o centro, não desde a periferia. O monge que sorri diante da provocação não o faz porque não sente, mas porque já compreendeu que a paz não depende do entorno. Ao ignorar o ataque, abraça sua prática, e essa é uma forma de compaixão. Não alimentar a cadeia da dor. Frequentemente, o mais sábio que pode fazer por si e pelos outros é não responder desde o mesmo nível de vibração que te ataca. Elevar-se, respirar, lembrar que você não é sua emoção, nem seus pensamentos passageiros, nem a projeção dos outros. Cada vez que escolhe não reagir, não se envolver, não responder desde o ego, está dizendo: eu governo meu templo. Está honrando o princípio budista de que a liberdade verdadeira nasce no espaço entre estímulo e resposta, e nesse espaço encontra-se seu poder mais profundo. Na senda espiritual, ignorar não é fugir, tampouco é indiferença. É uma forma avançada de cuidado interno, um escudo forjado na alquimia do discernimento. Mas como pode uma alma encarnada na vida cotidiana aplicar esta sabedoria sem cair na evasão nem na repressão? Aqui revelamos 5 práticas essenciais que ajudarão a cultivar a arte de ignorar, desde uma consciência elevada, sem perder conexão, sem se fechar ao mundo. Primeira prática: o silêncio como escolha sagrada. Antes de responder, detenha-se. Inspire profundamente. Observe a emoção que surge. O silêncio não é vazio, é um campo fértil, onde germina a resposta consciente. Ao ignorar certos estímulos, comentários ferinos, provocações, expectativas externas, não está reprimindo sua voz, está fortalecendo seu trono interior. Faça do silêncio uma prática diária. Pode começar dedicando 5 minutos por dia para simplesmente escutar sua respiração sem julgar, sem forçar. Esse mesmo espaço interno será seu refúgio quando o mundo lhe gritar. Segunda prática: vigie sua energia. Nem tudo merece sua atenção. Pense em sua energia vital como uma moeda sagrada. Cada pensamento que alimenta, cada reação emocional é um gasto. Quando se envolve em disputas sem sentido ou dramas alheios, está drenando sua essência. Pergunte-se: isto merece minha energia? Me constrói ou me dissolve? Aprender a ignorar não é frieza, é amor próprio em ação. Pare de ser um campo aberto onde tudo aterrissa. Aprenda a ser céu, amplo, silencioso, imperturbável. Terceira prática:
Exercício de observação. O espelho do outro. Cada vez que alguém te irrita ou projeta algo negativo, pratique o espelho. Pergunte-se: que parte de mim reage? Estou vendo o outro ou minhas feridas não curadas? Ignorar o outro não é negá-lo, mas reconhecer que seu julgamento só tem poder se eu entregar minha identidade. Esta prática te levará a transformar suas reações automáticas em oportunidades de autoconhecimento. O verdadeiro sábio ignora porque compreendeu que tudo que o afeta lhe pertence. Quarta prática: fortaleça seu eixo espiritual. Quando está desalinhado, qualquer vento externo te balança. Mas quando seu eixo está centrado, através da meditação, contemplação, oração ou conexão com a natureza, é como uma montanha no meio da tempestade. Estabeleça uma rotina diária de conexão com o sagrado. Não importa se o chama de Deus, vacuidade, presença ou silêncio. Essa relação íntima consigo mesmo será o campo vibratório que repelirá tudo que não esteja em ressonância com sua frequência elevada. Quinta prática: lembre-se, ignorar é proteger o que construímos. Cada vez que escolhe não reagir, está dizendo: minha paz é mais valiosa que seu caos. Ignorar desde a sabedoria budista é um ato compassivo. Não te permito me contaminar e tampouco te permito continuar o ciclo de sofrimento. Ignorar é olhar com amor e escolher não participar. Quando estas práticas se encarnam, ignorar deixa de ser uma defesa e se converte numa arte. Uma arte que te devolve ao centro, que dissolve a necessidade de validação e que transforma sua vida num santuário de quietude profunda. Quando olhamos para o coração dos ensinamentos budistas e de muitas outras vias esotéricas de sabedoria, encontramos uma joia oculta talhada com a precisão do tempo e o pulso da compaixão. A liberdade interior não nasce do controle externo, mas da maestria sobre nossas respostas. E nesse domínio sereno se ergue uma virtude suprema: o poder de ignorar o que não é essencial. Ignorar não é desprezo, não é arrogância, é uma forma refinada de discernimento, uma linguagem que só entendem aqueles que deixaram de batalhar com seu ego e começaram a escuchar o canto sutil da alma. Quando ignora com sabedoria, não está fugindo do mundo. Está escolhendo que mundos quer habitar dentro de si. Você percorreu nesta jornada a compreensão profunda de que ignorar pode ser mais revolucionário que responder, que às vezes o silêncio é mais penetrante que 1000 palavras, que renunciar a ter a última palavra não é fraqueza, mas um ato de poder espiritual. Porque quando deixa de reagir ao ruído externo, começa a escutar o sussurro interno de seu eu verdadeiro. Lembre-se disto: os grandes sábios, os místicos, os iluminados, não foram aqueles que se impuseram com força, mas os que cultivaram a arte do desapego. Buda não ignorou o mundo por indiferença, mas porque compreendeu que muitas vozes são apenas ecos do sofrimento não resolvido. Ignorar não significa endurecer o coração, mas abri-lo apenas ao que o eleva. Em uma época de estímulos constantes, de opiniões por todos os lados, de julgamentos que caem como chuva ácida, aprender a ignorar é uma prática de higiene mental, uma oferenda à alma. Quando escolhe não se envolver, não responder à crítica vazia, não buscar a aprovação externa, está fazendo espaço. Espaço para que floresça a paz, o foco, a expansão. E você não está só neste caminho. Cada vez mais almas despertam para esta verdade. Nem tudo merece uma resposta. Nem tudo que se diz deve entrar em nosso campo energético. Podemos e devemos escolher com o que ressoamos. Isso é soberania interior. Se esta mensagem tocou alguma fibra em você, se algo nestas palavras acendeu uma centelha de claridade, convido a fazer algo simples, mas poderoso. Inscreva-se neste canal para continuar explorando a sabedoria que transforma. Deixe seu like neste vídeo,
se sente que sua energia lhe serviu. E, acima de tudo, compartilhe com aqueles que talvez precisem deste lembrete silencioso, que a paz não se grita, se cultiva. Voltaremos em breve com mais ensinamentos que, como este, não buscam mudar o mundo de fora, mas de dentro, porque a mudança mais profunda é sempre a que começa no olhar que escolhemos ter. E às vezes, o olhar mais sábio é aquele que, com amor, escolhe ignorar. Explore nossos outros conteúdos sobre filosofia budista, práticas de meditação e desenvolvimento espiritual. Cada vídeo é um degrau na escada da consciência, um convite para descobrir a paz que já habita em você.